Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial do fundo Mogno Hotéis. Primeira vez aqui no canal falando desse fundo, é o MGHT11. Então você que quer conhecer algum fundo aí da área de turismo, tem aí, um deles é o MGHT11, fundo muito interessante, então fique conosco para você conhecer esse fundo aí. Se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro, FI Infra, o principal assunto aqui no canal, então não perca tempo, se inscreva aí, ative as notificações, deixe seu like e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? E eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim como também o nosso link do grupo do Telegram. Se inscreva lá no nosso grupo lá, em curta distância, converse com outros investidores também. Vamos lá então. Sem mais delongas, vamos falar aqui do Mogno Capital. Na verdade, é um fundo da gestora Mogno Capital, né? O MGHT11, o Mogno Hotéis, relatório de janeiro, que acabou de sair, na verdade, né? Apesar de a gente estar em março já, alguns relatórios saem muito tarde. E um deles é o da gestora Mogno, tá? Bom, algumas características aqui, ó, o fundo que tem um nome, Fundo de Investimento Imobiliário, Mogno Hotéis, MGHT11 é o código de negociação na Bolsa de Valores, o fundo tem desde novembro de 19, prazo de duração indeterminado, então tem aí um pouco mais de 4 anos, né? Foi criado ali um pouquinho antes da pandemia, né? Então, no período pré-pandemia, o gestor é Mogno Capital, administrado pela BTG Pactual, tem uma taxa de administração de 1,20 sobre o patrimônio líquido do fundo e tem uma taxa de performance aqui de 20% do QCD e PCA mais e o de IMA B5, né? Bem complicadinho para a gente poder não conseguir calcular, mas na verdade ele faz aqui a soma de dois indicadores, né? Dois indexadores aí econômicos. Bom, patrimônio líquido do fundo, 111 milhões de reais, valor da cota patrimonial 84,71, mas o fundo está atualmente sendo negociado abaixo dos 60 reais, então está bem descontado também no mercado. Pouco mais de 1 milhão e 300 mil cotas emitidas, é um fundo na base 100, tem mais de 2.750 cotistas, eu não sou um desses, tá? Comecei a acompanhar há pouco tempo o MG HT11, apesar de estar sempre no radar aqui acompanhando o preço, mas né, a gente começou a estudar o fundo aí há pouco tempo e o dividend yield no mês de janeiro foi de 80 centavos por cota. Bom, continuando aqui, a gente vai ver aqui alguns comentários do gestor e faz aqui, na verdade, comentários sobre o cenário econômico atual, né, mercados globais favoráveis, bolsas subiram, juros caíram, dólar se enfraqueceu, isso acontecendo lá em janeiro, tá? Inflação dos Estados Unidos segue arrefecendo, com sinais de pico na Europa. Na verdade, nos Estados Unidos, inclusive, a gente já viu aqui em algum relatório anterior que segue ali, né, começou com uma alta de 0,75, depois foi para 0,50, agora já está em 0,25, né, sinais aí realmente de esfriamento, né, desse aumento da taxa de juros nos Estados Unidos que acaba atingindo todo o mundo, né? Bom, no cenário aqui atual, a gente vai ver aqui que segue ali a parte do setor de serviço, né, desacelerando aí o esgotamento da recuperação do setor de serviço pós-pandemia. Na verdade, quase entrando num período de normalidade, né, o que está mais ali atingindo, né, está sendo mais atingido pela atual conjuntura econômica, é a parte do setor de varejo e indústria. As empresas aí, né, principalmente do setor de varejo, ficando muito endividada com relação também à taxa de juros atual, né? E muitas empresas aí bem endividadas e alguns até prevendo uma grande crise aí com relação nos fundos imobiliários, né? A gente segue acompanhando. No IFIX em janeiro teve uma queda de 1,6%, contraste com a alta do Ibovespa, né, que foi de 3,37%. Eles destacam, né, entendendo aqui que o segmento de imóveis atualmente negocia com desconto, inclusive isso a gente vê reflexo nos fundos imobiliários, né? E a gente vê aqui que ele também classifica as perdas concentradas dentro da carteira do IFIX, dentro do setor, né, ali de fundos, na classe de tijolos, exceto os de shopping, que realmente está no período ainda de crescimento, mas já está praticamente com os mesmos números lá de 2019. Bom, ele fala aqui sobre recebimento de aluguel diferido, tá? Não vou ler toda essa parte aqui do panorama de mercado. Depois você pode deixar, eu vou deixar o relatório na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada. Ele fala aqui que teve o recebimento então do aluguel diferido do imóvel de Vila Madalena. A gente vai entender mais para baixo o portfólio, tá bom? E teve um acréscimo com isso nos resultados
que foi bem alto no mês de janeiro. Bom, aqui a gente conhece então o portfólio do fundo. Fundo que investe no setor de hotel, tá? Hoteleiro, então na área no segmento aí de turismo, né? Mas não investe só em ativos reais, tá? Ele tem dois ativos reais, é o Celina Vila Madalena e o Celina Abusos, mas também financia, né, a construção, aqui no caso, financiamento através de CRI, né, dos outros imóveis desse mesmo segmento, dessa mesma linha aqui, na verdade, né, dos hotéis, né, que é da Celina. Então a gente vê aqui que tem vários locais, né, e nessa carteira aqui é a parte dos CRIs que, na verdade, ali foram os créditos para poder na construção desses empreendimentos. E mais para baixo ele possui exatamente os ativos reais. Então essa aqui é a composição do portfólio, são CRIs e imóveis do setor de hotéis. Por estado, ele está no Rio e em São Paulo, né, em relação aos imóveis, 40% no Rio e 60% em São Paulo. E do percentual investido, exatamente o de Vila da Madalena, que está no Rio de Janeiro, em São Paulo, é o de Búzios, né? Então, o de Búzios, 40% no Rio e 60% em São Paulo, na Vila Madalena. Em relação aos ativos, a gente verifica que o fundo tem mais CRIs do que ativo real, né? 46% de ativo real e 46,8% de CRI, tem um valor aqui em caixa de 7,2%. Mais para baixo a gente verifica aqui a questão da carteira ainda, então tem aqui os ativos, né, imóveis, os CRIs, outros aí ativos, né, aplicações financeiras, que é o caixa do fundo, FIIs que tem na carteira, as obrigações que o fundo tem, então aqui já são os passivos, né, o fundo tem um passivo em torno de 18 milhões de 17 milhões de reais, né, 16 e alguma coisa, e o patrimônio líquido do fundo então é de 111,3 milhões de reais. Então essa é a composição do balanço financeiro do fundo. E aqui mais para baixo é a DRE gerencial, né? Então a gente vê que o fundo teve uma receita um pouco maior aqui em janeiro e tem algumas receitas maiores pontuais, provavelmente provenientes aí desses aluguéis diferidos, né? Frutos de alguns reajustes de repente. Mas tem aqui a questão do resultado imobiliário de 521 mil reais, rendimento dos FIIs 194, juros e correção dos CRIs 586, distribuição da SPE, onde o fundo também tem participação, a Sociedade de Propósito Específica 122.900, e ganho de capital não teve, né? Liquidez do caixa 72 mil e as despesas 147 mil. Fundo então fazendo aqui alguns ajustes, né, para distribuir então 2 milhões de reais, então fez um caixa aí de 920 mil reais, porque teve uma despesa excepcional, né, não recorrente nesse mês de janeiro, como a gente verifica aqui mais para baixo no gráfico, né? Então o fundo tem aqui as distribuições que vem distribuindo em torno de 80 centavos, né? Teve ali uma redução por conta da deflação no período, né? Porque a maioria da carteira dos CRIs são indexados ao IPCA, então teve uma queda aqui em 4 meses, de setembro a dezembro, né? E voltou a pagar 80 centavos por cota. O fundo procura fazer uma distribuição linearizada, já que ele tem resultados aqui variáveis, né? Durante os meses, né? Tem os aluguéis, tem as receitas não recorrentes, então o fundo acaba fazendo uma distribuição linearizada, mas tem um resultado ali bem volátil, né? Aqui são os imóveis do fundo, né? Então tem dois imóveis. Aqui tem-se os CRIs, né? Começando aqui com os CRIs, então Florianópolis, né? O CRI 1. Vila Madalena já é outro CRI aqui também, 100% do imóvel. Aqui é a Celina Aurora. Então tem outros aqui que você pode baixar o relatório e fazer essa leitura aí mais detalhada desse FII. Muito interessante aí do setor de hotéis, né? Aqui o de Búzios, ó. Então tem o de Vila Madalena e o de Búzios como patrimônio do fundo, é esse daqui e o de Vila Madalena. Vila Madalena está mais para cima aqui, ó. Copacabana, Aurora, Vila Madalena. Então são esses imóveis que o fundo tem, são os ativos reais do fundo. E os outros são CRIs, né? Então que o fundo então financia, né? Financiou, cedeu crédito, né? Vamos dizer assim,
para esses imóveis aí, né, serem construídos. Bom, o relatório é bem sucinto, né? Vamos ver aí, fundo interessante para você diversificar na sua carteira, né? Os fundos de turismo, né? Os fundos de hotéis aí voltando com tudo, né? A pandemia praticamente já foi embora, a questão do turismo voltou aí a todo vapor, né? E a gente verifica isso através também de outros fundos de hotéis que a gente vai passar também a falar aqui, voltar a falar na verdade aqui no canal, para você ver outras oportunidades em segmentos aí que de repente você nem conhece. E esses é um desses segmentos é o setor de hotéis, tá ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e compartilhe com a gente se você é um dos 2.750 investidores do Morgan Hotéis ou se você está estudando fundo aí para diversificar sua carteira de repente. Lembrando que não é nenhuma indicação de compra nem de venda, eu também estou estudando fundo, não tenho ele na carteira, nunca tive. Ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.